Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3 e o versículo 2. Para nós ganharmos tempo, eu já vou lendo aqui então. O livro de Abacuque, então, o primeiro é ele questionando a Deus. No segundo capítulo tem Deus respondendo algumas questões. E o terceiro capítulo, muitos historiadores entendem que é um cântico, né? Como a própria Bíblia fala, mas que não foi sequencial. Esse cântico vem depois, né? E aí está escrito lá assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tem um livro do pastor Luiz Saião, O Problema do Mal, no livro de Abacuque, em que essa expressão, ouvir, Senhor, a tua palavra, ali na tua palavra, ele faz a transliteração como sendo ouvir a tua história. Então, quando Abacuque está falando assim, ouvir a tua palavra, a transliteração dessa palavra é o Abacuque ouvindo a história de Deus, mais especificamente, a história de Deus no Êxodo. Abacuque está diante, ele ouviu a história do que Deus fez com o seu povo, tirando o povo do Egito. Abacuque ouve a história de que Deus abriu um mar vermelho para eles passarem. Que Deus sustentou-os no deserto, que Deus fez brotar água da rocha, que Deus levou, esse povo conduziu e sustentou. E aí faz mais sentido quando ele fala assim, eu ouvi isso e temi. Mas na sequência ele se enche de esperança, porque aquilo que ele ouviu era bom, era de um Deus poderoso, e ele diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra. Oh Deus, se tu fizesses isso, então aviva a tua obra. Se tu fizesses no passado, faz de novo. Assim como tu operaste com o teu povo no Êxodo, tirando daquele povo, sustentando no deserto, faz de novo. Aviva, porque nós precisamos. Mas eu queria me ater aqui ao tema e à expressão desse versículo que nós lemos, que me chama a atenção, é que o cântico, a oração aqui de Abacuque é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Queria me atentar a esse meio, porque esse meio diz muito respeito a nós, porque esse meio é o meio de uma caminhada, de uma jornada, de um monte, de um morro, onde alguns vão ficando pelo caminho, no meio da jornada. O pastor Jeremias falava ali, e o meu coração porque tem a ver com a nossa inconstância, tem a ver com a nossa instabilidade. Às vezes a gente acha que o instável, ele está lá fora. Às vezes a gente acha que aquele que não tem constância, ele está desviado. Às vezes não acontece. Ele pode sim, o que não é constante, que para pelo meio mesmo, com as guerras e tudo mais, sim, ele pode não estar aqui dentro hoje, mas ele virá em nome de Jesus. Mas acontece que o que eu estou falando é que o meio dessa jornada também acontece com quem está vindo de domingo a domingo. Eu estava lendo um livro chamado Aviva a Tua Obra, de Charles Spurgeon, e ele passou a analisar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que não era nem fria e nem quente, que Jesus falou duro com aquela igreja,
Porque ele fala assim, olha, porque vocês não, quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, eu estou com vocês na minha boca para vomitar. Essa mornidão representa a religiosidade de cumprir só um papel na igreja, de não ter uma espiritualidade verdadeira, intensa, de vir para essa casa para ser surpreendido por Deus. Não com uma mentalidade de que eu vou lá mais uma vez, vou sentir alguns arrepios e vou saber, eu já sei o que Deus vai fazer lá. Não, você não sabe o que Deus pode fazer, porque ninguém consegue limitar o poder de Deus. Spurgeon, analisando essa igreja, ele afirmou assim, a tendência da natureza humana, por mais inflamada que estivesse, do amor de Deus, é aos poucos esfriar-se, até chegar à mornidão. Ele fala especificamente sobre o homem aqui. Nós temos uma tendência de começar muito bem, mas no meio do caminho nós vamos desfalecendo, perdendo as forças, até chegar num ponto que não faz mais diferença se o culto é bom, se o culto é ruim, até chegar num ponto a nos tornarmos indiferentes à presença de Deus. Ele continua falando sobre essa igreja e ele diz assim, é possível que a condição da igreja de Laodiceia, de estar livre de perseguição, tivesse produzido o bem-estar carnal, ou a negligência com a oração tenha feito com que ela pouco a pouco caísse na fé. Entretanto, em todo o caso, ela decaiu até ficar nem fria e nem quente. É possível que a falta de perseguição, ele está dizendo, essa falta de perseguição que nós temos, ou então ela negligenciou a sua oração, na oração, e aquilo a conduziu para um processo de esfriamento. E eu entendo aqui, porque Jesus diz, olha, quem dera você fosse qualquer um dos extremos. Porque quando Jesus fala isso, ele fala assim, olha, se você é quente, então você sabe que você está quente. Se você é frio, você sabe que você está frio. O problema do morno é que ele não sabe se ele está quente ou se ele está frio, e ele está altamente relaxado. E lendo esse livro ainda, ele comparou isso a um banho tomado na temperatura morna. É extremamente relaxante. É tão relaxante que nos deixa relaxados. Há um clamor no coração de Deus. Há um desespero na fala de Jesus, olha, se vocês estivessem frios, conscientes que estão frios, eu estou aqui. E para avivar, para esquentar esse coração é comigo mesmo, porque eu sou a vida. Se vocês estivessem quentes, eu te levo para uma temperatura maior ainda na minha presença. O problema é quando nós estamos mornos, sem a consciência de que nós estamos mornos, achando que porque nós estamos vindo a este lugar, então nós continuamos em Deus, em Cristo, com uma fé. Há um desespero nas palavras de Jesus Cristo, olha. E por que eu sei que Jesus tem poder para isso e quer tirar-nos de uma condição de mornidão? Porque esse mesmo texto de Apocalipse 3:20 vai dizer assim, olha, eis que estou à porta e bato. Jesus não estava longe no campo, Jesus estava à porta. Ele está à porta do coração do morno. E ele fala assim, olha, se a igreja me ouvir, não. Ele fala, estou à porta e bato, se alguém, pessoa, me ouvir e me convidar e abrir a porta do seu coração, porque eu não vou arrombar, eu não arrombo corações,
Quero que você entenda que você está morno, que eu já não estou mais aí dentro, eu estou na porta do lado de fora e estou batendo, porque eu tenho interesse de te dar vida e vida em abundância. O meio da jornada, o meio dos anos, diz respeito a essas nossas lutas, a essas nossas guerras, ao desânimo, a falta de força que nós sentimos no caminho, porque às vezes nós lutamos as guerras espirituais com as nossas armas, com a nossa própria força. E isso vai nos fazendo desfalecer. Porque agora, antes, quando nós estávamos no primeiro amor, então nós corríamos para o pé da cruz. Mas agora eu começo a me permitir algumas coisas. Começo a relevar algumas coisas que antes não entravam no meu coração. E aí quando eu começo a me afastar dessa presença, então eu começo a querer lutar do meu jeito, com as minhas forças. Eu começo a ficar como Sara, querendo dar jeito nas coisas. As pessoas vão desfalecendo no meio do caminho, porque a promessa demora para se cumprir. Mas não quer dizer que ela não vá se cumprir. E nem quer dizer que ela está demorada. Porque o Senhor do tempo sabe o tempo para todas as coisas. O tema dessa mensagem é avivados pela comunhão. E a resposta é o avivamento de Deus para a nossa vida, que vem pela comunhão. Mas qual comunhão? E eu queria falar agora um pouquinho, antes de falar de avivamento, queria falar de comunhão, que para mim melhor soa como comum união, acordo. E a comum união ou a comunhão sobre a perspectiva da cruz. Olhar que nós necessitamos da plena comunhão, olhando para a cruz. A cruz, ela significa o vertical e o horizontal. A plena comunhão, o avivamento que vem pela plena comunhão deve ser a luz e a perspectiva da Bíblia, da cruz, o centro da mensagem do Evangelho. João disse no capítulo 1:3, o que temos visto e ouvido, também vô-lo anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. A nossa comum união é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a primeira comum união que deve acontecer é nessa linha vertical. É a comum união entre o homem caído, fraco, doente, pobre, nu, com o Deus Todo-Poderoso, suficiente. Então, às vezes, não acontece mais nada na nossa vida. Às vezes nós entramos e saímos do mesmo jeito desse lugar. Por quê? Porque não está mais havendo a comum união entre o homem e Deus, entre eu entrar na porta do meu quarto e querer a comum união com Deus, porque da parte do eterno já existe o comum acordo. Ele já disse, ó, dependendo de mim nós já estamos de acordo, mas como é comum união, o homem também tem que querer. A comum união na vertical, com Deus, com o divino, ela é nutrida pela oração, adoração, jejum, consagração, obediência, arrependimento. Esses dias eu estava estudando um livro, assistindo um vídeo sobre jejum com o pastor Luciano Subirá. Ganhei de presente dos queridos. E o pastor Luciano Subirá começava dizendo assim: olha, vocês sabem por que existe tanta literatura sobre oração, sobre jejum, sobre consagração? Porque nós perdemos o hábito. Porque na igreja primitiva para trás, não precisava dessa instrução de literatura, porque era comum.
porque fazia parte da cultura daquele povo. Então quem chegava na igreja já sabia que aquela igreja era uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que se separava, que se consagrava. Aí a cultura, nós vamos caminhando e no meio disso tudo, nós vamos baixando a nossa guarda. Começamos a orar agora só no almoço, porque senão não dá nem para nos chamar de crente, né? Agora eu oro pelo alimento. Mas e o tempo que nós gastávamos lá no começo da nossa jornada, que era um prazer entrar na presença de Deus? Eu me lembro, e eu não falo isso, gente, eu não estou falando isso acusando vocês, primeiro isso aqui tem que bater em mim, e eu falei de Jesus, como é que eu vou conduzir uma mensagem dessa, se isso não acontecer primeiro em mim? E acontece. Eu me lembro de chegar em casa, eu me converti, eu trabalhava no Procon, lá em Goiás. Eu me lembro de chegar em casa, vocês vão rir, mas eu comia pouco e rápido. Vocês entenderam? Sabe por que eu comia pouco e rápido? Porque eu queria ir para o sofá, ler a palavra. Eu chegava com mais fome da Bíblia do que com fome de comida. Entendo como isso é difícil para mim. Alguns irmãos me entendem melhor, outros não. E quando tinha o particular? E a nossa fome, e a nossa sede pela presença de Deus? Deus tirou do mapa a espiritualidade substitutiva, aquela em que é alguém que vai buscar a Deus por nós. Nós temos um intercessor, mas nós não temos mais como lançar sobre os nossos pais, sobre os pastores, a responsabilidade que nós temos de buscar a Deus. Não pode haver só fome nos homens de Deus, tem que haver fome e sede em nós. E quando nós pensamos que essa relação vertical, essa comunhão vertical, ela é nutrida, então nós precisamos olhar para alguém que fez, para dar fundamento a isso. E quem melhor do que o próprio Jesus? A Bíblia registra inúmeras vezes que Jesus, como homem, orava. Ele orou no seu batismo, ele orou em lugar solitário, ele orava no deserto, ele orava a noite inteira, na alimentação, depois da alimentação, pelos pequeninos, no templo, na cruz ele orou. Jesus, o nosso mestre, exemplo para nós, desfrutava de comum união com Deus por meio da oração. Eles estavam de comum acordo, que eles teriam aquela relação, porque Deus queria e Jesus também, então eles estavam de comunhão, comum união a respeito da relação deles. Em obediência, essa relação vertical, em obediência ela também é nutrida. Jesus afirmou assim em João 4,34, olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus também nutria a relação vertical por meio do jejum. Mateus 4, 1, 2 diz assim, então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar. Onde estão os jejuns no nosso meio? Onde está a fome por jejum, por presença de Deus, por comunhão com Deus? Nós oramos a respeito de que nós queremos, porque queremos um avivamento. Mas o avivamento não vai começar em outro lugar, senão em mim, em você. É com a nossa postura, é com o nosso o comum acordo com Deus na nossa vida espiritual, com Ele primeiro. E como eu disse no começo aqui,
A relação vertical de comum união da parte de Deus, ela já existe. A Bíblia diz que Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Da parte dele já há uma direção dizendo: olha, da minha parte está tudo certo. E você? Você vem para a oração? Da minha parte já está certo. Você vem para o jejum? Da minha parte já está certo. Você vem se consagrar, se separar? Da minha parte já está, o meu sim já está dado. A hora que você aparecer no secreto, de coração quebrantado, então nós restabeleceremos essa comum união, essa comunhão. E ela acontece também na horizontal, porque às vezes nós, muito espirituais, nós achamos que é só o secreto. Eu sou crente só na minha comunhão com Deus. Irmãos, lembra que eu falei na perspectiva da cruz? Ela acontece aqui na vertical, mas ela tem que acontecer aqui na horizontal. Não há como você, se você só entra na presença de Deus e não consegue amar os seus irmãos, então você não passa de um religioso que cumpre os seus deveres como os fariseus cumpriam. Porque não há como você desfrutar de uma comunhão com o Eterno que não redunde na sua relação com os demais. Jesus falou assim: olha, sabe quando que eles vão reconhecer que vocês são os meus discípulos? Quando vos amardes uns aos outros. Não vão te chamar para dizer: olha, quantas horas você ora, quantos jejuns você... Não, vocês serão reconhecidos meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros nesse plano horizontal. E como que é nutrida essa relação, essa comum união entre os irmãos? É exercida com o suportai-vos. Mas não é o suportai-vos de tolerância, é o suportai-vos de quem dá suporte. É dar suporte, que é o contrário de ser indiferente. O meu irmão está passando uma necessidade, você tem que ser o primeiro a dar suporte. Nisso é nutrida a nossa comum união na horizontal, que é reflexo da compreensão e da nutrição de um relacionamento na vertical com Deus. É no exercício da misericórdia. Misericórdia, colocar o nosso coração na miséria do próximo. Se você vê que ele tem uma dificuldade, então coloca o teu coração na miséria dele, na dificuldade dele, e auxilia-o. É no exercício do perdão. Essa relação aqui horizontal é no suportai-vos, é na misericórdia, é no perdão, é na piedade, é na compaixão, é no serviço, é no amor. Mas ela não acontece aqui nessas câmaras, ela acontece nos bastidores, sem alarde. Eu percebi a necessidade do meu irmão, então eu vou perto dele. O que você precisa? Se o que você precisa eu tenho, eu vou te dar. Você lembrou de um texto, né? Pedro, o que eu tenho, eu te dou. Ele estava diante da necessidade de um irmão, e o que ele estava cheio, ele entregou. De novo nós olhamos para o exemplo maior, que o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele teve compaixão. Jesus teve compaixão daquela multidão, quando eles estavam lá com 5 pães e 2 peixes, e uma multidão, a Bíblia ela faz questão de dizer, e ele compadeceu-se. Da viúva de Naim, aquela viúva que estava carregando o seu filho. Ele era parente da viúva? Ele era amigo da viúva? Não. Mas o que ele viu
fez com que o coração dele se compadecesse daquilo. Ele poderia muito bem dizer, problema dela. Ou até falar assim, ema, cada um com seus problemas. Mas quando ele olha uma mulher que já era viúva, já havia perdido o seu marido, e agora está levando o seu filho, aquilo mexe com ele. E tem que mexer com a gente também. Tem que mexer com a gente também quando nós olhamos uma viúva, quando nós olhamos alguém necessitado, quando nós olhamos, sabemos de uma situação de alguém que está morando aqui, que está longe dos pais. Isso tem que mexer com a gente. Essa comunhão que acontece aqui, ela acontece aqui também. Então, à medida que nós auxiliamos alguém, é como o texto que foi usado aqui na ação social, é a extensão do braço de Deus. Você entende na sua relação vertical a necessidade de Deus, do coração de Deus, e você acaba sendo a extensão dos braços deles para o seu próximo. Quando você estende a sua mão para o seu próximo, você está estendendo a mão de Deus para alcançar aquela vida. Ele serviu, Jesus serviu, amou, usou de misericórdia. Colossenses 3, 12 e 13 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando, dando suporte uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, faz como Jesus, que vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, portanto, o avivamento que nós clamamos, ele virá de uma comunhão plena. Plena em qual sentido? Plena com Deus e plena com os meus irmãos. Um é consequência do outro. Nós precisamos decidir, voltar a viver em comum união, para que haja o derramamento do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Falando um pouco sobre avivamento. O avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo que estava prestes a se tornar um cadáver. Avivamento é sobre receber vida de quem pode dar. João 14, 6 está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como ser avivado sem receber a Jesus Cristo, porque Ele é a própria vida. Então, se nós quisermos ser avivados, nós precisamos ajustar a nossa comunhão, porque é de lá que vem a vida. John Piper falou assim, ele definiu o avivamento, a ideia de avivamento origina-se da realidade que, por um lado, Deus é o doador decisivo de toda a vida espiritual, e por outro lado, os humanos, mesmo aqueles que nascem de novo e fazem parte da família de Deus, de tempos em tempos, derivam para uma espécie de falta de vida, de letargia, apostasia, indiferença e fraqueza. Todos nós estamos propensos a isso. De tempos em tempos, é possível que nós estejamos caminhando e nos cansemos, e queiramos parar, desistir. Meu irmão, pecado não é isso. Pecado é você lidar com isso e parecer que não. Pecado é você não abrir o seu coração para Deus e dizer, Deus, eu sinto que eu estou me afastando da tua presença. E quando você coloca esses dois juntos, Deus como doador da vida e o homem sempre à deriva em direção à falta de vida, o que você tem é um derramamento do Espírito vivificante de Deus em seu povo. Isso é avivamento. Para nós encerrarmos, o que é o resultado dessa comum união, dessa comunhão plena? Tanto na vertical como na horizontal, é o próprio avivamento, é você recebendo vida.
Por gentileza, projeta para mim Atos 2, a partir do versículo 41. O resultado da comunhão, da plena comunhão, é o crescimento da igreja. É o crescimento da igreja, ela cresce para cima, ela cresce para dentro e ela cresce para fora. Olha esse texto. Até o 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E olha o que acontecia. E todos os dias acrescentava quem? O Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Essa igreja avivada, em plena comunhão com Deus e com o seu próximo, cresce para cima. Crescer para cima é crescer na direção do Senhor, mostrando essas qualidades. O batismo era em nome do Senhor. A doutrina é de Cristo, a comunhão é no Espírito, o partir do pão ou a ceia é do Senhor, as orações são em nome de Jesus, o temor é do Senhor, os prodígios e sinais vêm de Deus. A igreja avivada cresce para dentro é crescer em relação aos irmãos. Por isso podemos pontuar nos versículos 44 e 46, que esse crescimento trazia o que? Vida. Eles estavam juntos no templo e nas casas, quando louvavam a Deus e tomavam as suas refeições, tinham tudo em comum, pois supriam os necessitados, devido à comunhão que eles tinham com o Senhor, naturalmente levava eles a terem essa comunhão entre eles, praticando as mutualidades, a vida comum com o Senhor se manifestava na vida comum entre eles. Essa igreja de Atos crescia para cima, crescia para dentro e crescia para fora. Crescia para fora porque o crescimento da nossa comunhão, o Senhor nos leva ao crescimento da nossa comunhão com os irmãos, que por fim leva ao crescimento daqueles que hão de herdar a salvação. A igreja, ao crescer para cima em relação a Deus e ao crescer para dentro em relação aos irmãos, consequentemente irá crescer para fora em relação aos incrédulos. Porque os incrédulos olharão para uma igreja que ora, que jejua, que se consagra, para uma igreja que ampara os seus irmãos e vivem como uma grande família. Não há como esse testemunho, com a presença de Deus aqui, não impactar quem está olhando. E quando isso acontecia, o Senhor ia agregando, e o Senhor ia acrescentando aquela igreja, porque havia comunhão plena com Ele, comunhão plena com os irmãos. Então o Senhor se encarregava de acrescentar. Eu gostaria de pedir para ficar de pé, por gentileza. Meus irmãos, como eu falei para os irmãos, não é fácil falar uma palavra dessa. Mas eu primeiro tomei ela para mim. Não é feio reconhecer a mornidão. Ruim mesmo é ser vomitado da boca de Jesus. Deus tem uma mensagem para nós,
como igreja, não digo a de família, eu digo como igreja do Senhor. Está falando para avivar. Para você se lembrar do que Ele já fez na sua vida. Para você se lembrar do tempo que era glorioso você entrar no quarto com fome e com sede de ouvir o seu Deus. Está falando da gente retornar para o jejum, para se humilhar na presença dEle, para que os nossos ouvidos fiquem aguçados, para que nós paremos de ouvir tantas vozes e ouçamos com discernimento a voz que vem do alto, que vem de dentro. Há um convite de Deus para nós nos separarmos do pecado, para nos consagrarmos. Enquanto a Gil vai ministrar um louvor, eu ainda estou no... Posso usar 5 minutinhos, pastor? Queria que você começasse a pensar sobre isso que foi dito aqui esta manhã. A digerir isso. Eu não vou te chamar aqui na frente. Mas o convite de Deus é para aqueles que querem renovar a aliança, que querem retornar à comum união com Ele. Aqueles que querem ser fortalecidos no Espírito Santo, na sua espiritualidade. Aqueles que clamam por um avivamento e que estão dispostos a dizer: Deus, começa comigo. O avivamento que eu estou orando para acontecer, começa comigo. Aqueles que querem oferecer o seu coração a Deus, para colocar o coração no altar, para que do céu venha fogo e queime de novo. Enquanto vai ser ministrado o louvor, você fecha os teus olhos e tem o seu particular com Deus. E profeticamente, se você sentir isso, faça como se você estivesse dando o coração para Deus, com a sua mão assim, como se fosse um altar, para que lá do alto venha fogo, que volte a queimar nesse coração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Meu irmão, se você entendeu essa palavra, essa mensagem, e você, movido pelo Espírito Santo, quiser sair do seu lugar para abraçar alguém, como reflexo dessa nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo, você pode abraçar alguém com os braços de Deus, para dar vida a quem já não tem mais. Chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus,
chama arder nesse povo, começando em meu coração. Deus pode começar pelo seu coração, então oferece Ele. Oh, Oferece Ele para que Deus traga a vida novamente. Ofereça o seu coração a Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Você consegue cantar com toda a Faz sua alma? chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar. Aleluia. Tua Aleluia. igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh Deus. Oh Deus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão, ó Deus, pelas vezes que negligenciamos, Pai. Mas o Senhor está aqui. E da tua parte, ó Deus, nós já temos o sim. Aqui, ó Deus, estão os corações oferecidos ao Senhor, Pai. Para que venha o fogo do alto. Restabelece, Deus. Restabelece, ó Deus, aviva. Aviva, Deus, a tua obra no meio dos anos, Deus. Faz de novo, Deus, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Vamos cantar só a igreja. Só a igreja. Oh, meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Aleluia. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus pela ministração e pela vida? O pastor Tiago pode dizer amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor,
não somente agora, mas para todo sempre. Amém.